vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores. Peça uma parte, se possível, vereador. Em seguida, vereador, eu vou falar um pouquinho hoje da questão do Canaliza Caxias, né? O projeto que vai vir para a Câmara de Vereadores para a gente votar aqueles 80 milhões anunciados, então, pelo SAMAI e pela Prefeitura, e que eu tive uma notícia muito boa, né? Através do SAMAI, através de uma indicação nossa ao SAMAI, pedindo, então, algumas contenções para estarem dentro do pacote de obras. Por quê? Porque não são simples contenções em áreas da cidade. São contenções importantes, né, ao longo do Arroio Tega, que ao abrir as comportas lá do Fátima, com a questão das chuvas, vai corroendo e a terra vai descendo, e isso é muito prejudicial às famílias que estão morando. A gente pega ali na frente do piscinão, onde está passando as fotos, eu já trouxe esse assunto. Tínhamos conversado com o secretário de obras, o Suzin, né, para verificar as contenções que poderiam ser feitas naquele trajeto. O secretário nos falou que não tinham recursos, enfim, né, que teríamos que buscar de uma outra maneira. Ali a gente tem casas que ainda são irregulares, que estão em processo de regularização na Secretaria de Urbanismo. As pessoas foram se achegando, ficando ali nos seus locais, e isso tomou uma proporção muito grande, porque na frente do piscinão, então, toda a extensão ali do Arroio Tega é dessa maneira que vocês estão vendo nas fotos. Isso vai corroendo. Mas a gente tem outros problemas de áreas totalmente irregulares, que é a questão do Machoda. As pessoas têm suas escrituras das casas, pagam o imposto 12 por 30 do terreno, mas o que foi corroído, elas têm apenas 12 por 20 desse terreno. Porque é a mesma coisa, as pedras foram indo embora e foram levando, e eles estão diminuindo cada vez mais o seu terreno, e também a cada chuva que abre as comportas lá no Fátima da represa, vai com muito mais força, principalmente no ano passado, no período ali das enchentes, quando tiveram que abrir as comportas em 100%. Então, vocês imaginem, o volume de chuvas já excessivo, mas abrir as comportas em 100%, era muita velocidade, foi levando muito mais água. Então, eu convidei o diretor-presidente do SAMAI, o para ir lá no Machoda conosco. Ele foi prontamente, e a gente mostrou que a área da frente, que é uma área do SAMAI, eles já fizeram as contenções. Eles colocaram as pedras, puxaram os muros para cima, jatearam, e ficou muito bom a área do SAMAI. E essa área de cá, que é a área das pessoas, ficou muito prejudicada. Principalmente depois disso também, porque pegou inclusive as pedras para fazer esse jateamento. E a gente fez uma indicação, então, já que o motivo maior é a questão de abrir as comportas lá no Fátima, que fizessem essas contenções. Então, a gente fez uma indicação, e o diretor-presidente do SAMAI, o nos avisou, então, que vai atender a nossa solicitação e vai estar junto no pacote de obras essa obra tão importante, que é as contenções. Ela não vai ser em toda a extensão, desde o São José, né, que passa São José, Santa Catarina, Riolon e Machoda. Ela vai ser nas partes mais perigosas, por exemplo, ali no início do São José, ela vai pegar lá a parte do Machoda, e outros no trecho que daqui a pouco forem importantes, né, para essa situação. Então, agradecer ao SAMAI, né, que disponibilizou então isso junto ao pacote de obras, conversou com o prefeito e eles vão fazer, e já avisei as comunidades lá, então os moradores dessas regiões,
que vão ser atendidos em seguida. Inclusive, ali na parte do São José, conforme for as contenções dessa canalização, vai possibilitar mais rápido a questão das escrituras, porque é um pré-requisito, né, que tenha essas contenções ali para poder deixar as pessoas morando. Então, logo em seguida vai vir o projeto para essa casa e a gente vai estar votando, então, né, comentar com as pessoas que nos assistem, com o pessoal aqui, com os próprios vereadores, que vai ter essas obras de contenções e que são importantes, né, em toda essa extensão do Arroio Teca. Uma outra situação que eu quero trazer é a questão da UBS do Mariane, né, que foi entregue para a comunidade. Então, uma luta aí de 2 anos entre empresas que desistiram e empresas que assumiram, mas é muito importante para aquela comunidade. Eu participei de todo o processo, desde quando foi pedido, então, a cedência do espaço da Estação Cidadania Cultura, lá no Cidade Nova, para a UBS funcionar temporariamente lá. Era para 8 meses, tivemos que... acabou ficando, né, por 2 anos, mas agora a prefeitura então entregou um espaço, né, bem bacana, maior, ampliado e tudo novinho em folha para aquela comunidade que merece muito, em nome lá do presidente da AMOB, do Diego, que participa ativamente, tanto participava do nosso grupo gestor na Estação Cidadania, quanto ali da questão do Mariane. Então, parabenizar toda aquela comunidade por receber essa obra que é tão importante. Na área da saúde, a gente sempre toma como prioridade, porque as pessoas estão no dia a dia precisando das UBSs funcionando, mas também com equipes médicas, né? Tomara que a gente consiga ter médicos em todas as UBSs aí para o atendimento, porque, como eu falei em diversas situações, a atenção primária, né, tendo médico na UBS, isso pode não desembocar lá na UPA e a gente ter as superlotações que a gente tem na UPA, tanto a Zona Norte quanto a Central. Então, esse assunto eu também queria trazer aqui. E não menos importante, né, a questão do nosso projeto, que vai para votação amanhã. Então, amanhã tem segunda discussão e votação. E eu vou explanar um pouquinho aqui o que seria, né, o nosso projeto. Então, foi o primeiro projeto de lei protocolado ainda no mês de janeiro, nessa casa, e o projeto é atendimento prioritário às pessoas com transtorno do espectro autistas, demais síndromes e transtornos comprovados, bem como os seus responsáveis. Então, como a gente falou, a partir de uma escuta ativa nas UBSs e também no nosso gabinete, através das entidades, né, que cuidam, que trabalham com a questão do transtorno espectro autista, principalmente a Cláudia nos falou da importância não só de ter a prioridade para sua filha, enfim, para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, mas também para o seu responsável legal, porque muitas vezes não consegue esse atendimento. Então, o que diz o projeto estabelece atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados, para pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com síndromes ou outros transtornos comprovados e para os responsáveis legais. Vocês vão me dizer, já tem legislação de prioridades, de preferência? Sim, porém a gente sabe que a gente precisa sempre, né, reforçar essa situação, porque normalmente as coisas não acontecem tão fácil. E a gente não tinha a questão dos responsáveis legais, então, na legislação. Onde vale o atendimento, então a regra vale para todos os lugares, supermercados, bancos, farmácias, lojas, hospitais e clínicas, restaurantes e escolas, né? E o projeto exige, então, o símbolo mundial do autismo, sendo que já tem lei nessa casa para que ele contenha nas placas, né, mas não acontece ainda, também precisamos de uma fiscalização maior, ou autistas, síndromes e transtornos. Então, por que ele é importante? Porque, que nem eu falei, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, criança ou adulto, enfim, adolescente, adulto, criança, elas se desregulam, né? Então, elas têm crises e elas estão numa fila ali aguardando, isso provoca, então, diversas crises nelas. E também cuidar de quem cuida, que é o objetivo principal, que é as mães ou o responsável legal, né?
Então, só está em conformidade com as leis federais, vai vir amanhã para essa casa e eu vou ter a oportunidade de a gente discutir mais sobre esse assunto. Amanhã vai ser, então, a segunda discussão e votação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a palavra, vereador Bortolatti.